7 medicamentos que podem causar demência. A perda de memória, conhecida medicamente como demência, afeta atualmente cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma doença crônica e irreversível que gera má qualidade de vida, altos índices de dependência, aumento da mortalidade e altos custos para os serviços de saúde em todos os países. Embora a idade seja o principal fator de risco para a demência, existem outros fatores que estão contribuindo para o surgimento desta doença em idades mais jovens. Estima-se que até 2050 mais de 130 milhões de pessoas em todo o mundo sofrerão de demência, e existe um grande registro de casos devido aos sintomas de perda de memória que geralmente aparecem de forma lenta e progressiva em muitos casos. Mas você sabia que existem outros fatores de risco além da idade para desenvolver demência? Sabia que alguns medicamentos podem provocar demência, mesmo em pacientes mais jovens? Assista a este vídeo e aprenda mais sobre os medicamentos que estão envolvidos no surgimento precoce de demência. Anticolinérgicos aumentam seu risco de demência. Os medicamentos anticolinérgicos recebem esse nome porque bloqueiam a ação de uma substância química chamada acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável por transmitir informações entre neurônios e destes para outros tecidos. Como sua ação é principalmente no sistema nervoso central, os medicamentos anticolinérgicos afetam a memória, as emoções, a mobilidade corporal e até o aprendizado. Foi demonstrado que pacientes que sofrem de alguns tipos de demência, incluindo Alzheimer, têm níveis mais baixos de acetilcolina do que indivíduos saudáveis. No entanto, não foi efetivamente comprovado que essa diminuição de acetilcolina seja responsável por todo o quadro clínico de demência. É apenas parte de um problema neurológico muito complexo. Atualmente, existem muitos medicamentos anticolinérgicos, incluindo antialérgicos como difenidramina, clorfeniramina e doxilamina. Medicamentos para síndrome do intestino irritável, como iosina, diciclomina e trimebutina, e medicamentos para bexiga hiperativa, como darifenacina, oxibutinina e tolterodina. Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, demonstrou a relação entre medicamentos anticolinérgicos e o risco de demência. Este estudo coletou informações de cerca de 300 mil pessoas no Reino Unido entre 2004 e 2016, e foi possível determinar que os medicamentos anticolinérgicos aumentam o risco de demência de forma independente de qualquer outro fator adicional. De fato, houve um aumento de quase 50% no risco de demência com o uso de anticolinérgicos, uma relação maior do que com qualquer outro medicamento. O estudo concluiu que pessoas com mais de 55 anos que tomaram anticolinérgicos diariamente por pelo menos 3 anos aumentaram o risco de desenvolver demência em 50% em comparação com aqueles que não usaram esse tipo de medicação no estudo. Foram consideradas a influência de outros fatores de risco, o que demonstrou plenamente o efeito dos anticolinérgicos sobre o risco de demência. Não foi possível determinar se algum tipo específico de anticolinérgico é mais perigoso para a perda de memória, mas o risco é igualmente aumentado em ambos os sexos. Outros 6 medicamentos que podem causar demência. Medicamento número 1. Protetores gástricos. Vários estudos científicos já estabeleceram uma associação entre o risco de demência e o uso de inibidores da bomba de prótons, conhecidos regularmente como protetores gástricos. Entre esses medicamentos estão o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol e dexlansoprazol.
Foi demonstrado que os inibidores da bomba de prótons podem contribuir para o acúmulo de proteínas chamadas beta-amiloide no cérebro, o que é indicado como principal no desenvolvimento do Alzheimer em humanos. Além disso, os inibidores da bomba de prótons diminuem a absorção de vitamina B12 no intestino, cuja deficiência também está relacionada a um maior risco de demência. Medicamento número 2. Analgésicos. Existem muitos medicamentos analgésicos no mercado com mecanismos de ação e potência muito variados. Surpreendentemente, alguns tipos de medicamentos para a dor foram demonstrados estar relacionados a um maior risco de demência. Em geral, os opioides têm efeitos significativos no sistema nervoso central, o que pode induzir dependência, tolerância ou necessidade de doses cada vez maiores, efeitos no sono e até no humor e nas emoções. Recentemente, foi visto que o uso prolongado de opioides também pode provocar demência a longo prazo. Também tem sido tentado estabelecer a mesma relação com anti-inflamatórios não esteroidais mais frequentemente usados, como diclofenaco ou ibuprofeno. No entanto, essa relação com os anti-inflamatórios não esteroidais não foi comprovada. Também foi proposto que a presença de dor crônica pode afetar o cérebro e predispor a distúrbios de memória, podendo haver um efeito combinado de dor crônica, mais o uso de analgésicos com efeitos no sistema nervoso central que aumentam o risco de perda de memória. Medicamento número 3. Benzodiazepínicos. As benzodiazepinas, como diazepam, bromazepam, clonazepam e alprazolam, entre outros, são medicamentos que estão sendo cada vez mais usados em todo o mundo. No entanto, foi demonstrado que o uso prolongado pode aumentar o risco de perda de memória, especialmente em pessoas mais velhas. As benzodiazepinas são comumente usadas para o manejo da insônia, ansiedade e depressão, mas podem causar outros problemas, como sonolência, aumento de quedas e fraturas de quadril, distúrbios cognitivos, dependência, alterações na função respiratória e outros efeitos secundários. Um estudo realizado na Universidade de Taiwan demonstrou que há um risco 1,5 vezes maior de demência com o uso desses medicamentos por mais de 365 dias ou por um período de 2 anos, frequentemente, em comparação com pessoas que não tomam benzodiazepínicos. Medicamento número 4. Anticonvulsivantes. Existem medicamentos com efeitos anticonvulsivantes usados para evitar convulsões na epilepsia, que também são usados para transtornos de humor, como transtorno bipolar e dor crônica neuropática. Entre eles estão carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, pregabalina, rufinamida, topiramato, ácido valproico, fenobarbital, primidona e zonisamida. Estima-se que os anticonvulsivantes alterem a proporção de neurotransmissores como acetilcolina, noradrenalina e serotonina no cérebro, podendo afetar áreas sensíveis e predispor à demência com seu uso prolongado. Medicamento número 5. Antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos foram os primeiros a serem desenvolvidos farmacologicamente e têm um efeito de redução da quantidade de acetilcolina disponível em certas regiões do cérebro, o que ajuda na redução da pressão em algumas áreas, mas pode ter um efeito negativo em outras áreas do cérebro a médio ou longo prazo, aumentando o risco de demência e perda de memória. Este tipo de antidepressivo não é apenas usado para depressão, mas também para transtorno obsessivo-compulsivo, alguns tipos de transtornos de ansiedade e até para neuropatias periféricas. Embora haja alternativas mais novas que são usadas com sucesso com menos efeitos colaterais,
Ainda há um grupo de pacientes que se beneficia do uso prolongado de antidepressivos tricíclicos, mas eles devem ser usados com cautela e, de preferência, em pessoas que tenham mostrado sinais de que se beneficiam de seu uso e aceitem as complicações de médio e longo prazo. Medicamento número 6. Medicamentos para o coração. Vários medicamentos usados para o tratamento da pressão arterial alta, insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana podem aumentar o risco de demência. Entre os medicamentos usados para o tratamento da hipertensão estão hidroclorotiazida, clortalidona, furosemida, torazemida, bumetanida e espironolactona. Um estudo publicado em 2015 na revista científica internacional Hypertension analisou dados de quase 3.000 pacientes idosos e concluiu que aqueles que usam medicamentos diuréticos tiazídicos, incluindo hidroclorotiazida, aumentaram seu risco de demência em até 50% em comparação com aqueles que não usam esses medicamentos. Além disso, foi demonstrado que o uso prolongado de medicamentos para doenças cardíacas, como beta-bloqueadores, aumenta o risco de demência em até 15%, independentemente da presença de doença cardíaca ou histórico familiar de demência. A principal limitação do estudo foi o fato de que a demência foi diagnosticada com base em autópsias de corpo inteiro, e o diagnóstico clínico pós-mortem nem sempre é preciso, pois os sinais e sintomas da demência são semelhantes a outras doenças neurodegenerativas, como Parkinson, doença ou qualquer outra condição médica que afeta a cognição. No entanto, os autores do estudo reiteraram que é importante observar que o uso de medicamentos diuréticos tiazídicos é um fator de risco para a demência, não uma causa definitiva. Medicamento número 7. Antipsicóticos. Os antipsicóticos têm um papel no tratamento da esquizofrenia, transtorno bipolar e psicose, mas podem ser prescritos de forma inadequada em idosos com demência, particularmente quando associados a sintomas como agitação, alucinações, delírios ou pensamentos de autodestruição. No entanto, foi demonstrado que o uso prolongado desses medicamentos pode aumentar o risco de demência, bem como causar um efeito prejudicial à saúde de outras partes do corpo, como o coração, fígado e pulmões. Conclusão. O uso de medicamentos pode contribuir para o risco de demência, especialmente em pessoas mais velhas ou com um histórico familiar de doença cerebral degenerativa. No entanto, a associação entre medicamentos e demência não é completamente compreendida, e mais pesquisas são necessárias para entender melhor esses vínculos e como podem ser mitigados ou evitados. Enquanto isso, é essencial que os pacientes informem seus médicos sobre todos os medicamentos que estão tomando, incluindo suplementos e produtos naturais, para que os riscos possam ser avaliados e gerenciados adequadamente. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase "Jesus, médico dos médicos" aqui embaixo nos comentários. E acredite nisso, pois mesmo diante das situações mais desafiadoras e das doenças mais complexas, há esperança. Muitas vezes, nos encontramos em momentos em que parece não haver cura ou solução para nossos problemas, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. No entanto, a fé em Deus nos lembra que há um poder maior, capaz de operar milagres além da nossa compreensão humana. Jesus não apenas curou os enfermos durante seu ministério terreno, mas também ensinou sobre a importância da fé e do amor incondicional. Ele mostrou que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a fé pode mover montanhas e trazer cura onde parecia impossível. Seu amor e compaixão pelos doentes e necessitados nos ensinam que não estamos sozinhos em nossas aflições. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos curar.